Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula é Reprodução no Reino Animal, o grupo dos invertebrados. Vamos começar pelos poríferos? Os poríferos, também chamados de esponjas do mar, são animais aquáticos filtradores que vivem fixo ao substrato. Esses animais realizam tanto a reprodução assexuada como a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, lembrando que o A é um prefixo de negação, não envolvem assim a troca de gametas e nem a recombinação gênica entre os indivíduos, ou seja, origina indivíduos idênticos ao seu genitor. Nos poríferos, essa reprodução acontece por brotamento. Vamos analisar a imagem a seguir. Um indivíduo forma partes no seu corpo chamado de gêmulas. Essas gêmulas ou brotos caem ao substrato posteriormente e dá origem a um novo indivíduo. Percebam, essa reprodução não envolve outro indivíduo, então eu tenho um resultante igual ao genitor, então eu não tenho uma variabilidade genética. Os poríferos também se reproduzem de forma assexuada por regeneração. Isso pode acontecer até em um laboratório. Partes da esponja são colocadas numa placa de Petri, que tem a nutrição necessária para ele crescer. Depois acontece uma regeneração e novas partes da esponja são formadas. Depois, essas esponjas se reorganizam e formam um novo animal. A reprodução sexuada nos poríferos acontece da seguinte maneira. Antes, quero dizer que esses indivíduos eles possuem os dois sexos. Sim, eles produzem tanto gametas masculinos como femininos. Porém, isso acontece em períodos diferentes. Então, em um momento nós temos um indivíduo produzindo gameta masculino, em outro momento esse mesmo indivíduo produz feminino. Quando acontece essa formação desses gametas, eles vão ser fecundados, vai acontecer uma fecundação que vai dar origem a uma larva. Ou seja, nós temos aqui um desenvolvimento indireto. Quando eu falo em desenvolvimento indireto nos animais, eu estou me referindo a quando um organismo é originado completamente diferente do adulto. Eu tenho uma larva no processo intermediário. Essa larva, posteriormente, ela é liberada pelo ósculo, que é a abertura no corpo da esponja, e depois essa larva vai se diferenciar, se desenvolver e formar um novo indivíduo. Aqui eu tenho um ciclo sexuado dos poríferos. Agora vamos conhecer como que acontece a reprodução dos quinidários. Os quinidários, os representantes desse grupo são as águas-vivas, as caravelas, os corais. Esses animais também realizam o que chamamos de alternância de gerações. No mesmo ciclo sexual, nós temos a formação, a reprodução assexuada e sexuada. Atenção, o pólipo é a parte do ciclo que nós temos desses animais que fica fixa ao substrato. Esse pólipo ele se divide por reprodução assexuada. A reprodução assexuada vai dar origem às medusas. A medusa é a fase do ciclo que nós temos nesses animais, que ela é livre. Após essa formação da medusa, ela vai se fecundar, ela vai se reproduzir com outro indivíduo. Então, nós temos duas medusas que se unem, se reproduzem e dão origem a um novo indivíduo, que seria uma larva. Aqui nós temos um desenvolvimento indireto. Essa larva, posteriormente, se desenvolve, dá origem a um pólipo, que de novo repete o ciclo. Se fixa ao substrato, forma a medusa, que depois vai se reproduzir sexualmente. Agora vamos entender como que acontece a reprodução nos anelídeos. Os anelídeos realizam a reprodução sexuada e assexuada. Quem são os anelídeos? São as minhocas, os sanguessugas. Nós temos entre esses indivíduos as espécies hermafroditas, que possuem os dois sexos, e também nós temos o sexo separado. Aqui, no caso, nós temos a imagem da reprodução da minhoca. Prestem atenção, as minhocas são hermafroditas, mas elas realizam essa fecundação cruzada. Nós temos uma minhoca que vai depositar o espermatozoide, chamado na bolsa de espermatoteca, que vai transferir para o gameta feminino. Depois acontece essa fecundação e que vai dar origem a novos indivíduos. Agora vamos entender como ocorre a reprodução nos moluscos. Vamos relembrar quem são os moluscos? Caracóis, caramujos, os polvos e as lulas, os bivalves, as ostras. Esses animais, na sua maioria, possuem o sexo separado, ou seja, eles são dioicos, com sexo separado. Algumas espécies são hermafroditas, alguns caracóis até apresentam essa condição.
As gônadas sexuais, que são responsáveis por formar os gametas, elas estão todas localizadas na massa visceral. Todos os órgãos, aqui eu tenho como exemplo um caracol, todos os órgãos desses animais ficam dentro da massa visceral. Então as gônadas, que são responsáveis pela formação dos gametas, também ficam nessa localidade. Eles realizam fecundação interna e externa, isso depende da espécie que estamos estudando. E o desenvolvimento pode ser tanto direto como indireto. Se for um desenvolvimento direto, o indivíduo gerado ele é praticamente igual ao adulto. E se for o desenvolvimento indireto, nós temos aquela fase larval. Agora vamos entender como que ocorre a reprodução nos artrópodes. Os artrópodes se dividem em insetos, crustáceos e aracnídeos. E também nós temos alguns animais como a centopeia, pertencentes a outra classe. Os insetos possuem sexo separado, portanto são chamados dioicos. Nós temos a presença de machos e fêmeas, e a fecundação é interna na sua maioria. Esses animais são ovíparos, ou seja, eles realizam a postura de ovos. O desenvolvimento desses animais pode ser tanto direto como indireto. Nos insetos, nós temos o que chamamos de metamorfose. Os insetos que não têm a metamorfose, que são chamados ametábolos, o prefixo de negação, eles originam indivíduos praticamente iguais aos adultos. No caso das traças, por exemplo. Os indivíduos gerados, eles são praticamente iguais aos adultos. Já no desenvolvimento indireto, nos insetos nós temos dois tipos. A metamorfose intermediária, são os hemimetábolos, e nós temos a metamorfose total, holo, de todo metábolos. Essa metamorfose, por exemplo, que acontece na mosca, nós temos a larva, que forma a pupa, e só depois se desenvolve na mosca. E no caso do hemimetábolo, que é a metamorfose intermediária, nós temos um indivíduo parecido, com algumas características bem parecidas, mas, por exemplo, não tem as asas, muito parecidas já com o seu adulto. É o caso das baratas, por exemplo. Agora vamos entender como que ocorre a reprodução nos aracnídeos. Os aracnídeos, na sua maioria, possuem sexo separado. A fecundação desses animais pode ser interna, em sua maioria, e o desenvolvimento é direto. Quem são os aracnídeos? Aranhas, escorpiões e carrapatos. Sim, muitos pensam que o carrapato é um inseto, mas na verdade ele pertence ao filo dos artrópodes, mas é um aracnídeo. Agora vamos entender como que acontece a reprodução nos crustáceos, que também pertencem ao filo dos artrópodes. Quem são os crustáceos? Caranguejos, siris, lagostas, camarão. E também, nesses animais, nós verificamos o que chamamos de animais dioicos, ou seja, eles possuem sexo separado na sua maioria. A fecundação desses animais, em geral, acontece também fora do corpo, então seria uma fecundação externa. Tanto o macho como a fêmea libera os óvulos espermatozoides na água, por exemplo, e depois acontece a fecundação. Esses animais também apresentam desenvolvimento direto ou indireto, ou seja, alguns animais apresentam a fase larval e outros animais possuem o desenvolvimento direto sem essa fase larval. E por último temos a reprodução nos equinodermos. Representantes dos grupos dos equinodermos são estrelas do mar, pepinos do mar, lírio do mar. Esses animais, na sua maioria, são dioicos, ou seja, eles apresentam sexo separado. E a fecundação, em geral, ela é externa, na água, com desenvolvimento indireto. Também ocorre a reprodução assexuada por regeneração. Mas antes vamos entender como que acontece a reprodução sexuada nesses indivíduos. A fecundação, como eu disse, é geralmente externa. Então o macho e a fêmea liberam esses gametas, por exemplo, na água, e depois disso acontece a fecundação. Com o desenvolvimento indireto, que é a fase larval, e na reprodução assexuada nós temos a regeneração. Por exemplo, se uma estrela do mar perde um braço, esse braço pode se multiplicar, se desenvolver até dar origem a um novo animal. Então essa foi a nossa aula nos grupos dos invertebrados. Vamos praticar e resolver alguns exercícios? Considere os seguintes processos. Uma planária fragmenta-se em 3 pedaços, originando 3 novas planárias. Vamos analisar a segunda alternativa. Uma população de microcrustáceos é formada somente por fêmeas que põem ovos dos quais se desenvolvem novas fêmeas. Aqui também não temos a variabilidade genética, portanto essa alternativa não está correta. Letra C.
Será que a assertiva normal é só a 3? Um rato macho acasala-se com a fêmea, produzindo 6 filhotes. Sim, então a nossa resposta correta é a letra C. Nesse caso, nós temos a variabilidade genética. Os ratos fecundaram-se, portanto, nós temos uma reprodução sexuada. Vamos para mais um exercício. Os insetos são animais do filo Artrópoda que podem ou não apresentar metamorfose em seu desenvolvimento. Os insetos que não sofrem metamorfose são chamados de hemimetábolos, holometábolos ou ametábolos. Importante a gente aprender em biologia os termos que significam com prefixo. Eu tenho uma letra A de negação, então esses ametábolos não realizam, não possuem a metamorfose. São seres que têm um desenvolvimento direto. Então a nossa resposta correta é a letra C. Bem, vamos ficando por aqui. Eu tenho um desafio para você. Que tal fotografar ou filmar alguns desses animais na natureza? Você pode fotografar joaninhas, caracóis, algum crustáceo, minhocas, entre outros, e nos informar qual fase do desenvolvimento que ele está. E será que esse animal tem desenvolvimento direto? Passa pela fase larval? Mande pra gente. O telefone é 999-9189-4169. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!